Em um feriado clássico dos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças, que acontece lá pelo final de novembro, que, coincidentemente, também é perto do dia mais aguardado do ano pelos consumidores, a Black Friday. Jessica é a filha de um dono de loja ganancioso que fez com que seus funcionários fossem trabalhar na ceia do Dia de Ação de Graças. Antes do início desse evento, ela vai com seus amigos na loja e acabam provocando vários clientes, então um grande desastre começa. Um dia que era para ser de descontos e promoções acaba se tornando em tragédia. Algo não tão distante de acontecer nos dias de hoje. Um ano depois, todo aquele evento volta para perseguir esses jovens. Feriado Sangrento, um filme de 2023 que, pelo menos eu não escuto muita gente falando, mas é um filme que merece um vídeo. Mas será que só as mortes criativas foram suficientes para transformar esse filme em uma masterpiece? Bem, hoje nós vamos falar sobre Feriado Sangrento e você vai poder tirar suas próprias conclusões. O filme se inicia no Dia de Ação de Graças. Nós somos apresentados a duas famílias, uma família mais rica e uma família um pouco mais simples. Essa família rica é dona de uma empresa, de uma loja. E nessa noite do Dia de Ação de Graças, na ceia de Ação de Graças, está prestes a acontecer a Black Friday. O que acontece é o seguinte: a Black Friday normalmente acontece quando a loja abre no dia, não sei que dia é, mas vou deixar aí. Se eu não me engano é lá pro dia 27 de novembro, ou é a quarta sexta-feira do mês, não vou me lembrar. O Dia de Ação de Graças é na quarta quinta-feira do mês. É algo do tipo. E o que esse dono planejou para que ele consiga ganhar mais dinheiro? Ele vai abrir a loja antes de todo mundo. Ele vai abrir a loja na meia-noite, ao invés de abrir no horário normal. Então, a partir de 6 horas da tarde, já tá uma galera, uma multidão esperando a loja abrir, para que ele consiga vender mais, para que ele consiga lucrar mais. E quem é que vai se lascar com isso? Os funcionários, exatamente. Todos vão ter que chegar lá muito antes do horário que normalmente eles têm que ir. O pai dessa família mais simples, ele é meio que o gerente dessa loja, digamos assim. E em plena ceia, tá todo mundo lá reunido para celebrar o Dia de Ação de Graças. E ele tá indo trabalhar. Ele tá se arrumando, ele tá indo pra loja para começar a organizar as coisas. Porque, enfim, né, ele vai ter que cobrir aí esse turno. Nós vemos, e a loja ainda tá fechada, ainda nem é meia-noite, e tem uma manada de gente lá já aguardando do lado de fora, e todos eles estão desesperados e já estão brigando um com os outros e se batendo e discutindo com a galera que tá chegando. E lá nessa família rica, o pai, no caso que é o dono dessa grande loja, depois do falecimento da esposa, ele acabou se casando com uma outra mulher. E essa mulher, que agora é a madrasta da nossa principal, que é a Jéssica, ela é muito chata e ela fica falando da roupa que ela tá usando e enfim, situando vocês aqui nos personagens que nós vamos acompanhar durante esse filme. Podia ter feito um esforço, né? Eu tenho um estilo bem casual, Kathleen. Boa noite. Ainda mais na minha casa. Na nossa casa, querida. A universidade. Jéssica, que é a filha, né, do dono, e o namorado dela, o Bob, vão junto com os amigos de carro pro cinema. E eu tenho que falar pra vocês, adolescentes são tão estranhos. Eu me envergonho de ter sido um dia. Eles estão, né, a caminho pro cinema, quando Ivan, esse querido aqui, decide fazer uma parada, fazer um pit stop pra comprar um celular novo. Ele tinha se metido numa briga e ele acabou quebrando o celular. E aí ele decide parar numa loja. Qual loja será que ele vai parar? Na loja da Black Friday. A loja do pai da Jéssica. E como a Jéssica é a filha do dono, eles têm meio que essa vantagem de conseguir entrar antes de todo mundo. Meio que não tem, né? Mas são adolescentes, então eles vão fazer um monte de coisa irresponsável durante esse filme. Vão, né, parar nessa loja. E enquanto eles estão indo na direção da loja, no meio dessa bagunça inteira, o Bob e a Jess, eles acabam se dispersando. Na verdade, o grupo acaba se dispersando. Porque o Bob, eu não falei pra vocês, mas ele é famoso. Ele, se eu não me engano, ele é jogador, ele é arremessador, alguma coisa assim do tipo. Então ele é muito conhecido. E aí os fãs param ele pra tirar foto, pra falar sobre jogo, essas coisas e enfim. Aí aparece o amigo da Jessica, o Ryan. E ele oferece ajuda pra ela
pra passar pela multidão, mas logo o Bob volta, e aí fica esse climão aí, e eles conseguem chegar, o grupo se reencontra, eles conseguem chegar na loja, e quando eles chegam lá, os clientes veem eles entrando, e eles ficam muito, muito bravos, e começam a gritar, e eles veem que os adolescentes estão lá dentro da loja, mostrando que eles estão comprando os produtos antes, e eles estão lá, madrugando. Não sei se dá pra madrugar de tarde, né? Eles estão loucos, não sei quanto tempo eles estão acordados e eles estão querendo promoção. Então, mas aí o xerife Eric, ele tava nessa casa dessa família mais simples, ele veio junto com a esposa do gerente pra trazer um pouco da ceia pra ele aproveitar pelo menos um pouquinho. Mas aí eles se deparam com essa confusão e o xerife tenta apartar um pouco a situação, o que não dá tão certo, porque eles começam a derrubar a grade de isolamento que tava lá e eles começam a ir pra cima da loja e começam a atacar, tipo, todo mundo que tá lá, e começa a empurrar a porta, que é de vidro. Sai na frente, merda! Me ajuda aqui! Vai a merda! Eu vou cair fora! Me ajuda! Foda-se! E aí os adolescentes que estão dentro da loja começam a falar pro guarda abrir a porta e começam a ficar desesperados. Eles começam a perceber a grande merda que eles fizeram. Os adolescentes não pensam nas coisas. E esse bando de animais começa a se pressionar na porta. E aí eles vão ter que abrir a porta, porque o xerife Eric, que tava lá tentando apartar tudo, tá sendo esmagado lá no meio. Quem imaginaria, né, que provocar uma multidão que tá dias sem dormir, por conta de promoção, acabaria em merda. Mas antes mesmo desse guarda conseguir abrir a droga da porta, a multidão consegue quebrar por conta da pressão que eles estavam fazendo. E os clientes começam a entrar na loja desesperados, e eles vão quebrando tudo, vão passando por cima de todo mundo, e aí um cara corta o pescoço dele do vidro que quebrou da porta. Aí começa uma guerra dentro daquela loja, uma guerra. Gente morrendo, pessoas se socando, gritaria. O Bob vai tentar ajudar aquele cara que cortou o pescoço, que ele tá morrendo, e ele acaba tendo o braço quebrado no meio dessa pisaria? Piseiro? Pisadão? Como é que se chama? Aglomerado de piseiro. Não sei como é que chama. Em certo momento, a esposa do gerente, ela acaba sendo atingida por um carrinho. E o cabelo dela prende na roda desse carrinho. E no meio dessa loucura, a mulher que tava, né, guiando esse carrinho, começa a levar ele embora, que ela terminou as compras dela, né? E o couro cabeludo dessa mulher é arrancado da forma mais brutal possível. E ela fica ali com a cabeça dela exposta pra todo mundo. O marido dela, o gerente, chega e vê toda aquela situação e começa a chorar desesperado. O outro guarda, o que ficou, não, o que fugiu, ele também é morto, sendo pisoteado pela multidão, pela galera toda lá. O xerife Eric vê toda aquela situação, ele vê que a mulher morreu, dá um tiro pra cima, e aí a cena de abertura acaba e o título do filme é apresentado. Esse começo de filme, você mal consegue respirar. Tipo assim, o comecinho, ele já apresenta só os personagens e você já começa nessa loucura e é tão rápido tudo isso que eu falei. Tudo muito rápido, é muita informação, muita coisa acontece e é muito louco. É tudo muito, muito explícito, de certa forma. As mortes, como vão aparecendo, você vai ficando chocado quando vai acontecendo, sabe? Bem, mas voltando pro filme, um ano se passa e nós estamos perto da Black Friday de novo. Nós vemos que várias pessoas estão na frente da loja e elas estão protestando para que não tenha, a loja não abra na Black Friday, para que não aconteça tudo aquilo de novo. E aí o gerente também aparece, ele fala também que a loja não deveria abrir de novo nesse ano e que ele nem é mais gerente, na verdade, da loja, ele é ex-gerente da loja. O grupo de amigos, eles estão numa lanchonete e a Jess, ela avista o Bob. O Bob, depois de toda aquela confusão, ele deu um ghost em todo mundo e ele sumiu das mídias, sumiu da vida de todo mundo. Ele parou de falar com a Jess, ele parou de falar com todo mundo e aí ele foi embora e agora ele voltou. Ele retornou um ano depois de todo aquele acontecimento
E aí os amigos estão, né, nesse restaurante. Ela avista o Bob, mas ela vê ele de relance. E eles não se falam mais, assim, nesse primeiro momento. Ah, e o Bob também, por conta dessa lesão que ele teve no braço dele, ele parou de jogar. Ou seja, ele também nunca mais jogou e não pôde mais jogar por conta do braço dele. Ainda nessa cena, o grupo de amigos é marcado em um post do Instagram com a legenda: "A mesa está pronta". Mas, enfim, eles simplesmente decidem ignorar essa informação porque o Ryan, que é o novo namorado da Jess agora, ele trouxe ingressos para um novo jogo. E, enfim, quem precisa se preocupar com alguém querendo matar eles, se dá pra ver um jogo, né? É uma mesa. Marcaram a gente. O Ryan chegou. Bizarro. A gente vê que um homem misterioso, ele está vendo o vídeo daquele dia da tragédia. O Ivan, aquele carinha lá, que quis ir comprar o celular e fez tudo isso acontecer, ele não bastava ter causado toda essa confusão, ele também gravou tudo. Então ele postou esse vídeo na internet e esse vídeo viralizou. E, bem, esse cara tá vendo, ele é misterioso, a gente não sabe quem ele é. Tá numa espécie de porão, é a garçonete do restaurante, que os adolescentes estão, inclusive. Quando o expediente acaba, ela tá lá e um clima tenso começa a surgir. E esse homem mascarado chega, começa a atacar ela. Ela tenta fugir, mas esse homem acaba atropelando ela. E ela cai dentro de uma lixeira. E eu não sei como, mas a lixeira fecha e ela é cortada ao meio. Bem, esse cara mascarado leva a parte de cima da mulher e deixa a parte de baixo, que são as pernas no caso, penduradas em cima desse restaurante lá no letreiro. E aí, depois de toda essa confusão, enquanto os adolescentes estão na escola, eles descobrem que aquela mesa que eles foram marcados naquele post estão com os nomes deles. Ou seja, tem uma plaquinha na frente de cada mesa, de cada lugar na mesa, que tem os nomes deles. E aí eles saem pra tentar descobrir quem é que tá mandando essa mensagem, quem é que tá fazendo esses posts pra eles. A segunda pessoa da lista desse assassino é o guarda que fugiu. Aquele guarda que fugiu lá no começo. E ele vai atrás desse cara. Ele meio que já sabe que ele tá indo atrás, porque, tipo, nas mídias estão falando só disso, de que um cara matou e tudo mais. Ele tá com medo que esse cara venha atrás dele, né, o mascarado. Que, se eu não me engano, o nome dele é John Caver. O nome do mascarado. Eu não lembro direito, mas eu vou colocar aí na tela. Esse guarda, ele tá arrumando as malas e ele começa a escutar que tem alguém na casa. E ele começa a ficar surtado. Ele vai procurando pelos lugares, ele é meio medroso mesmo. Esse mascarado taca... Eu nem sei o que era, na verdade, mas taca um negócio na barriga do cara. Ele pega, sei lá, uma espécie de linha de pesca. Eu não sei o que é aquilo. E aí ele começa a enforcar esse guarda até cortar a cabeça dele. E aí ele pega a cabeça desse guarda, coloca numa mochilinha. Mas depois ele coloca a ração pro gatinho, então tá perdoado. Aí aquele perfil no Instagram, que tava fazendo aqueles posts, faz mais um. E ele posta que ele colocou a cabeça desse guarda e a parte de cima da garçonete nessa mesa de jantar. E ele postou nessa conta do Instagram. Jéssica consegue acessar as filmagens das câmeras de segurança que a madrasta dela tinha pedido pra apagar, pra que não desse merda. E aí ela, adolescente, sendo influenciada, acabou apagando. Mas ela conseguiu recuperar. E ela pega essas imagens, essas filmagens da câmera de segurança. E ela e o Bob voltam a conversar. E eles vão levar essas imagens lá pra polícia. E eles mostram pro xerife, né, pro xerife Eric, essas imagens. E eles acabam vendo alguns possíveis suspeitos, e um deles, na verdade, o principal deles é o Ryan. E nós vemos um pouco mais de algumas cenas deles na escola, a convivência deles e tudo mais. E eu só queria saber se eles não encontram atores adolescentes de verdade, porque olha esse aqui, mó cara de trintão. Bem, mas rolando um pouco mais aí da história, o grupo de amigos ficaram com uma lista de principais suspeitos, que ficou com o Ryan, Bob e o gerente lá, o ex-gerente daquela loja, que possivelmente tem muito ódio, e ele tem mesmo muito ódio do dono, então ele quer tentar se vingar, né? Nós temos uma cena na escola que um dos instrutores de
de física, de educação física. E aí a namorada dele aparece, chama ele pra ir pra um lugarzinho mais reservado. E eles vão e ela vai mostrar uma apresentação pra ele. E ela coloca ele lá pra ele assistir. E ela vai pular na cama elástica. Ela é aquelas meninas, que eu não esqueci o nome agora, que ficam fazendo dancinhas nos jogos. Então, e eu não sei se ele era pra ser um instrutor, porque ele fala sobre ter um professor que diz pra ele não fazer algumas coisas. E ela é uma adolescente também. Mas ele tem cara de ter quase 40 anos. Eu não sei se era pra ele ser um adolescente, mas se fosse, não me convenceu. E ela começa a pular e se mostrar pra ele. E ela vai pulando, quando de repente chega esse mascarado e dá um 360. É 360 ou 180? Eu não sei. Mas ele vira a cabeça do cara ao contrário. E aí ele também pega uma espécie de faca, alguma coisa assim do tipo, e coloca debaixo da cama elástica. Então toda vez que a menina pula, ela é furada por esse, sei lá o que é. Ela é morta ali na cama elástica também, sendo furada diversas vezes. Depois dessa confusão, dessa morte que acabou de acontecer, a escola decide cancelar o jogo que ia ter naquele dia. E todo mundo fica muito estressado, muito bravo com isso, porque eles queriam jogos, né? Eles são adolescentes, eles não se importam. Mas aí todos são mandados pra casa. E aí o xerife Eric chega com as meninas, né? Com a Jéssica e uma amiga dela. E ele fala que em hipótese alguma eles podem se separar. E que no mínimo eles têm que ficar em dupla. E sabe o que elas fazem logo após o xerife dar as costas? Se separam! Logo depois disso, essa amiga e o Ivan, que é o namorado dela, eles vão os dois sozinho lá pra escola, porque o Ivan vai se trocar, queria jogar, mas o jogo foi cancelado. E adivinha quem que eles vão encontrar lá? Pois é. Estranho. Então o mascarado manda mensagem pra Jéssica pelo celular da amiga dela e pede pra ela ir até lá. Quando ela chega lá, ela encontra com o mascarado e ele começa a atacar ela. Ela consegue fugir e se esconde numa espécie de camarim. E quando eu digo se esconde, eu quero dizer ficar do lado dos manequins de peruca pra tentar se disfarçar no meio deles. Ele acaba encontrando ela, é claro, mas por ser a protagonista, ela consegue fugir. De noite, uma das amigas está arrumando as malas porque ela vai ter que ir embora, ela vai pra Flórida. O pai dela falou que eles vão ter que ir embora por conta de tudo que tá acontecendo e ele tá com medo de que alguma coisa aconteça com a filha. E ela é namorada daquele cara que tem 30 do grupo, sabe? Só que no meio disso tudo, o mascarado chega e ele lança um tranquilizante no policial que tava guardando a casa e no pai da menina. E enquanto a jovem está se organizando para a viagem, ela coloca suas lentes de contato, senta e liga para seu namorado. Ela conversa com ele, ela tá se organizando, se olhando no espelho, e ela vai passar o cotonete. Ela passa de um lado, ela passa do outro, e ela vai jogar o cotonete no lixo. O cotonete cai no chão e ela junta o cotonete. E quando ela se levanta... O vovô e a Jéssica conseguem chegar lá na casa da garota. E quando ele chega lá, esse mascarado, ele está com ela. E eles descobrem que aqueles dois amigos deles, que sumiram lá na escola, eles estão vivos. E eles estão naquele porão, sei lá o quê, que tem aquela mesa de jantar. E eles estão presos, eles estão amarrados lá. E aí, no meio de uma confusão, esse mascarado joga essa menina numa espécie de serra que tinha lá no meio. E ele começa a abrir a barriga dessa menina e ela morre, tipo, com as tripas dela toda pra fora. E só depois disso que o pai da Jéssica decide finalmente fechar a loja na Black Friday e não abrir, porque tá começando a ficar perigoso. E aí eles e os policiais bolam um plano, porque no dia seguinte vai ter uma espécie de desfile que tem, eu não sei como é que funciona o dia de ação de graças lá, mas vai ter um desfile. E aí os policiais planejam se infiltrar e tentar descobrir quem é o assassino. E aí eles vão bolando pra montar uma armadilha pra pegar esse cara. O dia do desfile chega, a Jéssica, o amigo velhote dela e a família estão todos nesse carro alegórico, enquanto a polícia investiga qualquer pessoa que seja suspeita ou que seja parecida com aquele mascarado, que esteja com as roupas, porque todo mundo tava se fantasiando desse cara, que é o John Carver. E aí o mascarado aproveitou pra se infiltrar, né? E ele também usava
essa máscara, essa roupa pra se disfarçar no meio da multidão. E toda vez quando eles viam alguém que estava usando essa roupa, eles paravam, mas nunca era ele de verdade. Porém, em certo momento, um mascote tem sua cabeça cortada. Eles tentam então fugir, e aí o policial que levaria eles de carro embora é acertado, e um homem vestido de palhaço, ele surpreendeu, ele não veio de John Caver, ele veio de palhaço. E ele atira um dardo em todo mundo daquela família, né? A Jessica, o amigo, o pai, a madrasta, e todos eles desmaiam e eles são levados para um porão. Lá, o mascarado está preparando uma comida, ele está preparando a ceia muito deliciosa. O único problema é que o prato principal vai ser a madrasta da Jessica. Ela é colocada na mesa, ele passa um óleozinho assim nela para dourar, mas antes que ele consiga levar a porcona pro fogo, ela foge e se esconde. O que eu escrevi, meu Deus? Ela acaba encontrando uma janela, começa a tirar umas madeiras que estavam tampando e de repente ela sem querer abre uma geladeira. Ela vê que tem uma menina lá dentro. Ela pensava que ela poderia estar morta, mas ela acorda e mesmo assim ela fecha a porta da geladeira e vai embora. Mas aí o mascarado chega e acaba atingindo ela com um ancinho na costa. Ah, bem feito! E ele põe ela, então, num forno pré-aquecido a 180 graus e ela é queimada viva. Então, esse cara, ele inicia uma espécie de live, é uma live, onde ele mostra essa mesa de jantar e todo mundo tava lá. O pessoal que foi raptado, estão todos naquela mesa e ele inicia essa live. A polícia consegue descobrir o local exato que está sendo transmitido e eles mandam vários carros para lá, mas quando eles chegam era apenas um celular que estava gravando uma tela, que essa tela assim estava sendo reproduzida a transmissão. Eles não estavam realmente no local exato da transmissão. Enquanto isso, lá nesse porão de verdade, a galera tá começando a acordar depois que o efeito tranquilizante passou. Ele mostra então qual é o prato principal que ele estava planejando e ainda em live ele coloca a câmera na cara do Ivan, aquele cara que estava gravando tudo, e começa a esmagar a cabeça dele. Como é o nome daquele negócio que você bate assim com o martelo, que é tipo um negócio que é pra socar alho? É um socaralho? É um socador. Socaralho. Piada, por favor. Gente, é um socaralho. Eu sou de arte, vocês sabem, né? Enquanto o mascarado tá fazendo a palestrinha dele, a Jessica descobre que um anel que ela tinha ganhado de um amigo, na verdade, era uma espécie de mini faquinha. E aí ela consegue ir se desprendendo do que estava amarrando ela. E aí ela e o amigo conseguem se desamarrar e começam a atacar esse mascarado. O que não adianta muito, porque ele pega um machado e começa a ir atrás deles. Ele até atinge o braço do amigo dela, só que ela consegue fugir. Ela acaba encontrando o xerife jogado no meio da rua. Ela pega a arma dele e vai atrás desse mascarado. Quando ela chega no galpão, ainda escondida, ela vê que esse mascarado, ao tirar a máscara, é o Bob. O xerife chega lá e pede a arma pra ela, e ela entrega e diz que o mascarado é o Bob. E aí ela sai de lá e ela começa a escutar vários tiros rolando lá dentro desse galpão. Ele tá lá dentro. Não. Acho que acertei ele. Não. Perdi de vista. Bem, toda a polícia chega e começa a investigar o local. Eles dão meio que uma finalização pro caso. Eles só estão procurando agora onde é que tá o Bob. Em certo momento, enquanto eles estão organizando tudo, eles estão consolando a Jessica por tudo que estava acontecendo. Eles falam que a família dela, a madrasta e o pai... A madrasta não, que a madrasta virou franguinho. Mas o pai, ele conseguiu ir pro hospital. Os amigos estão bem, relativamente. Mas que tá tudo certo com todo mundo e que eles só estão à procura do Bob. E aí, eles encontram um celular que tava lá jogado e o xerife diz que sim, aquele celular era sim do Bob. E eles colocam tudo lá como evidência e ela tá conversando com o xerife quando ela percebe que o mesmo espinho que acabou ficando na calça dela quando ela tava fugindo é o mesmo espinho que tá na barra da calça do xerife. E ela percebe que, na verdade, o John Caver
é o xerife. Ele armou tudo aquilo para que fosse o Bob considerado o culpado de tudo aquilo. Ele então se revela e a gente descobre que antes de toda aquela tragédia acontecer, ele e a Amanda era a esposa do gerente da loja, o gerente daquela loja lá do começo. Ele e a Amanda, eles eram amantes. E ela tava grávida dele. E ela tava planejando se deixar daquele cara lá, do marido, pra ficar com o xerife. Só que tudo aquilo aconteceu e impediu que ele realmente conseguisse ficar com o amor da vida dele. Ele quis se vingar de todo mundo que foi responsável pra morte dela. O xerife tenta alcançar ela para eliminar ela, mas o Bob entra no timing perfeito e consegue salvá-la. Eles encontram uma caminhonete que tinham lá, e aí eles tentam fugir por ela, eles entram lá, só que o Eric alcança eles e enquanto eles estão acelerando, ele amarra uma espécie de corda que estava presa nessa caminhonete numa espécie de pilar que tinha lá nesse galpão. E eles ficam meio que presos e não conseguem passar pela porta. Um pouquinho antes, a Jessica tinha ligado uma espécie de gás que enchia uma galinha gigante. E aí ela foi crescendo e ficando enorme. Enfim, não sei por que essa galinha tava lá. Mas aí ela tava cheia e ela atinge esse balão. Tudo explode e o xerife pega fogo e eles conseguem fugir. Esse feriado não vou emendar. A polícia chega, revista tudo, porém tudo foi incinerado. Não tem nada, não tem provas, não tem ninguém, não tem nada. Tudo pegou fogo. Tudo de cima a baixo. Foi tudo incinerado. Só sobraram cinzas. Ninguém sobrevive a uma explosão dessas. E ela começa a desconfiar de tudo. Ela começa a ficar meio paranoica. E agora ela vai passar o resto da vida temendo o pior acontecer. E é assim que o filme acaba. A sequência de Feriado Sangrento já foi confirmada pelo diretor, prevista para chegar aos teloneros em 2026. E quem sabe vamos descobrir quem estava junto com o xerife. Porque numa cena que estava acontecendo, ele mostra um pouco da live que estava acontecendo e a gente vê que a câmera se movimenta, então tinha alguém gravando. Só que no filme não mostra quem é que estava lá com eles. Então, quem sabe nesse segundo filme a gente vai descobrir quem é que estava com ele. Talvez essa pessoa volte para tentar terminar o trabalho. Não sei, quem sabe. Bem, Feriado Sangrento traz sim muito jumpscare e várias mortes que fogem do tradicional desse estilo de filme. Tem algumas mortes muito criativas. Eu acho que a tensão desse filme é sim bem construída. Eu consegui me sentir tenso, apesar de que eu estava assistindo enquanto escrevi o roteiro, mas eu consegui me sentir muito tenso durante toda a experiência do filme. Porém, com um roteiro um pouquinho fraco. Apesar de ter amado as cenas e a tensão e a vibe em si do filme, eu senti que as partes que não eram de mortes ou de tensão era como se fosse só um aglomerado de cenas que eles tacaram lá só pra dizer que o filme tem uma história, pra fazer um pouco de sentido, sabe? E aí eles colocam uns diálogos assim só pra não ficar só as cenas de morte. A sensação que eu tive foi essa. Mas ele cumpre muito bem ser um filme do estilo que ele é, meio trash, slasher, sabe? É sim um filme com um plot um pouco previsível e clichê, mas que funciona. Talvez eles estejam guardando algo melhor pro segundo filme, pra continuação. Quem sabe? O fato da mulher do gerente estar traindo o marido com o xerife dá a entender um pouquinho, porque tem um ganchozinho lá no começo deles conversando, mas eu não entendi do porquê ela queria fazer isso. Será que ele era um péssimo marido? Será que era porque ele trabalhava demais e não tinha tempo para a família? Não sei, a gente nunca vai saber. Muito interessante que conseguiram, mesmo que brevemente, criticar isso dessas empresas que apenas pensando em lucrar, fazem com que seus empregados se submetam a situações vexatórias e humilhantes. Eu já trabalhei em mercado, e quem já trabalhou sabe muito bem como é essa sensação. Talvez não nesse nível, não em alguns lugares aqui no Brasil. Tem, vez ou outra, uma notícia que rola
que é bem nesse nível de feriado sangrento. Mas eu não tô aqui pra falar de emprego ruim, eu tô aqui pra falar de filme ruim. Mas bem, eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha sido uma experiência divertida e você já assistiu. Se você ainda vai assistir, coloca aqui nos comentários o que você achou. E se você tem algum filme que você queira que eu fale, coloca aí também. Eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes e até a próxima. Tchau! Biba!